existiu, existe e existirá um lugar que não se pode comprar. Um lugar que pertence também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Somente filhos, com Ele reinará. Existe um lugar onde não haverá dor nem cansaço, somente adoração. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé mais uma vez, vamos cantar o último louvor, amém? Glória a Deus. Que possamos estar, amém, com nossos corações quebrantados, para que Cristo possa falar, amém? Possa se mover em nosso meio. Como águia, desejo voar para esta dimensão
esquecendo tudo que ficou pra trás, elevando-me aonde está sua face. Eu quero voar, aleluia, e logo chegar a estas regiões celestiais, onde o pecado não está, o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória sem igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar, e eu quero voar, eu quero voar, e logo chegar a estas regiões celestiais, onde o pecado não está e o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória sem igual. Ele é contra o mal, e é por isso que eu quero voar a cada dia. Quero caminhar com Cristo, agradando-lhe em tudo e ser fiel, ouvindo sua voz em comunhão e marchando ao nosso Éden em Sião. Eu quero voar e logo a estas regiões celestiais, onde o pecado não está, que o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória sem igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar. Não há mais medo nesta dimensão. Não há mais angústia, pesar ou confusão. Em tuas asas eu seguro estarei, e a vitória triunfante enfim alcançarei. Eu quero voar, aleluia, e logo chegar a estas regiões celestiais, onde o pecado ele não pode habitar e o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória sem igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar, eu quero voar, eu quero voar.
estas regiões celestiais, onde o pecado não está e o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória sem igual, refúgio contra o mal. E é por isso que eu quero voar. Queremos voar, eu quero voar e logo chegar a estas regiões onde o pecado não está e o mundo já não tem nenhum poder. Só vitória sem igual, refúgio contra o mal. É por isso que eu quero voar. E é por isso que eu quero voar. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vai chamar uma moedinha, amém, para fazer oração. Amém, aleluia. Já podemos sentir o Espírito Santo aqui neste lugar. Glória a Deus, que Ele possa ouvir, escutar as nossas orações, amém. Deus abençoe a todos nesta noite. Vamos orar por irmão Bira e família aí de Alvorada. A irmã Fátima mandou uma mensagem para mim que ela não está aqui conosco por causa do frio. Ela tem problema de coração, né? Mas também pede oração. E oração pelo meu irmão Arnaldo Delavec ali de Criciúma, e oração por Rafael. Esse Rafael, ele tem 40 anos e infartou, né? Mas nós vamos orar por ele e vai dar tudo certo. E oração por Maria Fernanda Nandinha, da irmã Ivone, aqui de Sombrio. E oração por toda a família do irmão Luiz, do nosso irmão Luiz aí, né? Neto e filho e tudo. E oração também por Lorenzo, e Santiago e Daniele. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, interceder. Se tiver alguém em nosso meio nesta noite também, dirige-se o pensamento, a fé para Jesus. Lembra daquela mulher de fluxo de sangue, que ela colocou a sua fé em ação, né? E ela recebeu a cura. Amado soberano Deus, Pai querido, foi lido, Senhor, aqui nesta pauta, Senhor, nesta noite, os pedidos de oração, ó Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, que eles possam receber a cura, ó Pai. Ajuda cada um deles, Senhor, liberta, Senhor, dando saúde, dando graça, limpando as veias, Pai, daqueles, Pai, que estão com infarto, Senhor. Ajuda, aquece os corações, Senhor, deles, Pai, dando saúde, ó Pai. Também a Nandinha, Senhor, que possa ser curada também, ó Pai. E aqui nessa audiência, nesta noite, ó Pai, cada irmão que está aqui, ó Pai, o irmão, Pai, que tem problema, que eles também recebam a cura, Senhor. A cura, ó Pai, na alma, a cura, Senhor, no seu corpo também, ó Pai. Ajuda cada um de nós, Senhor, aqueles que estão em casa, Pai, nos assistindo, ó Pai, que não puderam, Senhor, mandar mensagem, que também ele receba a cura, ó Pai. Que a unção do Espírito Santo, Pai, possa alcançá-lo no seu lar, Senhor, alcançar no seu coração, ó Pai. Limpa a nossa mente, tira tudo que não te agrada, Senhor, nos molda, Senhor, dê a fé para nós do rápido, Senhor, ajuda, Senhor, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que ele receba a cura e a libertação no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Irmãos, pode se sentar um minutinho, por gentileza? Amém. Graças a Deus, nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco. Amém. Que todos vocês sejam abençoados. Já estão sendo abençoados através dos louvores, né?
também a palavra possa ser uma bênção para cada um de vocês. Amém. Sei que o tempo está difícil hoje, né? Bastante chuva, frio. Mas quando era criança eu costumava sempre ouvir uma frase, né? Que o crente não é de açúcar, né? Então não tem problema se está chovendo, se está frio. A gente está cultuando ao Senhor, né? Amém. Então, graças a Deus pelos os valentes que saíram de casa e estão aqui, né? Aleluia, graças a Deus. Eu vou cantar aqui um pequeno corinho e as crianças vão para a salinha hoje, vão, né? Então, vamos cantar um corinho enquanto as professoras vão fazer um dó maior. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com nesta noite feliz, nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Vira para o lado, cumprimento teu irmão, tua irmã. Bom te ver aqui nesta noite. Deus te abençoe. O profeta diz que a melhor coisa que podemos dizer para um irmão para uma pessoa é Deus te abençoe. Graças a Deus. Glória a Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém. Amanhã, segunda-feira, a partir das 20h30, nós teremos a nossa live, né? Se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir, se tivermos com vida até amanhã. Amém. Quarta-feira, nosso culto de oração aqui. Na quarta passada, que benção que foi o culto de oração, né? Nós estávamos em poucos aqui, né? Mas foi muito ungida a oração aqui na quarta-feira. É realmente uma atmosfera boa para a oração, né? Domingo que vem já é dia 5, é isso? É dia 5 já, né? Então, domingo que vem já vamos ter a ceia do Senhor, né? Vamos marcar a ceia do Senhor. Então, para o próximo domingo. Então, durante essa semana vamos estarmos em vigilância, né? Não sabe que a semana da ceia parece que é a semana que mais acontece coisas para tirar a paz, tirar a bênção, né? Então vamos ser sóbrios, vigilantes, né? Para que Satanás não nos tire nós da ceia, que sempre é uma demonstração que nós estamos em comunhão com Deus. Então vamos orar durante essa semana, vamos, né, ficarmos assim, em vigilância, oração. Quem deseja se consagrar, se consagre. Quem desejar jejuar, também jejue, né? Faça a tua preparação de acordo com a inspiração que o Espírito Santo te
te conduzir. Agora sim, eu quero convidar os irmãos para nos pôr de em pé. E eu quero ler duas escrituras aqui nessa noite com os irmãos. As duas estão em Apocalipse. A primeira é capítulo 5. Depois nós vamos ler no capítulo 10 também. Capítulo 5. Vou começar no versículo 1. Eu tenho um pequeno pensamento que eu vou iniciar aqui hoje, porque eu quero chegar em alguns pontos que Deus me tem colocado no meu coração. Falar a respeito de alguns mistérios que Deus revelou para nós, né? Através do ministério do profeta, que estão contidos na mensagem: Senhores, é esse o tempo. Algum tempo atrás eu já tinha até tentado entrar nesse assunto, ali no prédio antigo, e por alguma maneira, de alguma forma, fui impedido pelo Espírito Santo. Talvez não era o momento, e as pregações que vêm ali foi aquelas que foram necessárias para o momento, né? Então, eu quero começar aqui em Apocalipse 5, versículo 1, que diz assim: à destra que estava sentado no trono, um livro escrito por 7 selos. Então, a primeira visão que o João vê, ele vê um livro selado. Esse livro aqui, se ele está selado é porque ele está fechado, né? Então, na primeira visão de João, ele vê na destra do que está sentado, né? À direita, esse livro aqui que está selado, provavelmente fechado, né? Vamos agora ao Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Aqui eu não vou ler o resto do capítulo 5, eu sei que vocês já conhecem aqui a continuação. A chamada de quem era digno. Eu falei para os irmãos em Santa Rita que Apocalipse capítulo 5 e Salmos 53, se os irmãos quiserem ler em casa, eles são paralelos, né? Quando Deus olhou para a terra, não encontrou nenhum justo, ninguém fazia o bem, todos se desviavam, né? Então, quando faz a chamada, realmente ninguém consegue comparecer, né? Quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Todo mundo tem que se retrair, todo mundo tem que se reter, né? Ninguém teve a coragem de dizer eu posso, eu consigo, né? Ninguém era digno. Em Apocalipse capítulo 10 e versículo 1 diz assim: E eu vi um outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem. E o arco-íris estava sobre a sua cabeça, e a sua face era como o sol, e seus pés como pilares de fogo. Esse aqui é o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto. Tá? O arco sobre a sua cabeça está apontando que ele é o anjo do pacto, né? Só que não é o Senhor Jesus Cristo no seu corpo físico aqui, né? É o Senhor Jesus Cristo na forma de teofania, ou melhor, na forma do Espírito Santo, que aqui ele aparece com Apocalipse capítulo 1, né? A cabeça, como a sua face era como o sol e os seus pés como pilar de fogo, exatamente como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 1, né? A sua septua glória, né? E tinha em sua mão um livrinho, e tinha em sua mão um pequeno livro aberto. E ele pôs seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Na mensagem à brecha aqui, o profeta diz assim, Apocalipse capítulo 5 está fechado, e aqui, Apocalipse capítulo 10, o livro está aberto já, né? Tá? E ele clamou em alta voz, como quem brama um leão e ruge. Quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes, e quando 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever. E ouvi uma voz do céu me dizendo, sela essas coisas que os 7 trovões proferiram e não escreva. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu, jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu e as coisas que nela há, a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nela há, que não haverá mais demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido. A gente cita revelado, mas é cumprido, né? Então, no tempo que o 7º anjo começa a tocar a sua trombeta, Deus começa a cumprir a sua palavra, né? Vamos orar?
Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor tem nos dado. Poder, Senhor, ter esse momento aqui em torno da Tua palavra. A palavra, da maneira que ela vem, se vem em forma de pregação, forma de ensinamento, em tom alto, em tom baixo, toda ela é boa, toda ela é inspirada. E tudo nós precisamos, tudo nós necessitamos, tudo faz parte, meu Deus, desse grande plano, o Senhor trabalhando conosco, o Senhor preparando em nós, colocando dentro de nós uma fé sobrenatural de arrebatamento, através, Senhor, dessa mensagem poderosa que o Senhor tem enviado através de um mensageiro, de um profeta. Agora, Senhor, circuncida os meus lábios para que eu possa falar a Tua palavra, os ouvidos dos Teus filhos que vão ouvir e os seus corações que vão receber. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos? Amém, graças a Deus. Eu não vou falar disso hoje, né? Talvez mais para adiante eu quero aproveitar a oportunidade disso e falar também. Os irmãos acompanharam aí, né? Agora recentemente, uns 2, 3 dias atrás, esse terremoto que aconteceu na Venezuela, né? Todos estão familiarizados, né? E alguém perguntou para mim assim, pastor, esse terremoto ele é escriturístico, ele está na Bíblia? Tem alguma relação com a Bíblia? Eu disse assim, nós temos 3 grandes terremotos que se destacam na profecia, né? Quando o profeta tirou a pedra para cima e vê aquelas 3 explosões, né? Então a voz disse, juízo na costa leste. E também mostrando que era 3 grandes terremotos, né? Então a gente sabe que existe 3 grandes que se destacam. E falamos bastante sobre isso, né? Mas sempre é bom a gente voltar em alguns pontos, né? Eu creio que nós vamos voltar aqui. Mas esses outros terremotos que vão acontecendo em proporção menores, todos eles, todo terremoto que acontece, todo ele é bíblico, é escriturístico. Porque o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de São Mateus, e haverá terremotos em vários lugares, ou em todos os lugares. Eu não estou bem lembrado como é que está a tradução aqui, se é em vários ou em todos os lugares. Mas independente, né? E até pouco tempo se dizia, né, que aqui na América não tinha emenda da placa, na América do Sul, né? Não tinha emenda na placa tectônica, não tinha esse perigo, né? E parece que alguns estados que ficam mais próximos da Venezuela, aqui no Brasil, sentiram o tremor, né, de tão forte que foi. E vi algumas imagens assim, de drones, fez um estrago bem grande, né, lá na capital, lá em Caracas, né? Como a Venezuela é um país socialista, então eles são fechados nas notícias deles, né, eles não gostam de divulgar as coisas, divulgaram um número mínimo de pessoas que morreram, né? Mas eles desconfiam que seja bem mais pessoas que morreram nesse terremoto, né? E uma vez eu lembro que eu estava vendo o irmão Moneville pregando alguma coisa sobre terremoto, e ele disse uma coisa interessante, né? Que, claro, tudo tem um propósito da parte de Deus, né, irmãos? Tudo está dentro de um plano, né? Por exemplo, assim, essa civilização de Caim. Os irmãos sabem que a semente de Sete, eles eram nômades, eles eram agricultores, eles viviam em tendas, né? Viviam de agricultura familiar. Era assim que os filhos de Deus viviam, né? Tenda, aquela vida simples, né? Como nômade. A Bíblia mostra que a primeira civilização que surgiu na Terra foi Caim, que começou a construir, né? Construiu uma cidade e pôs o nome da cidade, o nome de seu filho, Enoque. Tá. As pessoas perguntam, mas se Enoque é filho de Caim? Só um pouquinho. São 2 Enoque, né? Tem um Enoque que era o falso Enoque, porque o diabo sempre se adianta a tudo, né? Então, antes de o verdadeiro Cristo vir reinar, veio o anticristo, né? Então, antes de o verdadeiro Enoque aparecer em cena, teve que vir um falso Enoque também, né? E ver que como Satanás sabe do plano, projeto de Deus, o que ele faz, né? Ele constrói uma cidade e coloca o nome do filho. Porque a Nova Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo recebe um novo nome, né? E a cidade também recebe esse novo nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, como a cidade lá vai receber o nome, né, do filho, então Satanás também vai lá e se adianta também, faz uma cidade menor e coloca o nome do seu filho naquela cidade, né? E a partir daquela cidade começa eles construírem armas, né? Começam a construir instrumentos musicais. Satanás é maestro, sabe como enganar a humanidade através da música, dos ritmos, né? Então essa civilização ela foi criada para um propósito. Se você tem um terremoto, irmão Darabas, lá no campo, não tem dano nenhum. Só vai tremer, tu vai lá levar um susto. Mas aquele mesmo terremoto, se acontece numa capital, em São Paulo, irmão, é um estrago. Então a gente entende por que a civilização leva a isso, né? Eu me lembro que o Neville falou, né? Para matar pessoas mais rápido. Matar pessoas mais rápido. Enfim, né? Então as coisas estão acontecendo, né? As coisas acontecem, vão acontecer e tem que acontecer, né? Mas não é esse meu tema, né? Só quis chamar a atenção dos irmãos aqui para esses acontecimentos, para nós estarmos assim, não com medo, né? Despertados. Medo nunca. Despertados, né? O Senhor Jesus Cristo disse que quando essas coisas começassem a acontecer, era para nós levantarmos a nossa cabeça. Levantar-se significa assim, encorajado, né? Anima, levanta a cabeça, né? Assim, a expressão, né? Já levanta a cabeça, fica animado, porque a vossa redenção está próxima, né? Então é disso que se trata isso tudo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero ser bem breve aqui no meu pensamento, ou não, né? Mas tá bom aqui o ambiente, né? Graças a Deus esse prédio novo aqui não tem mofo, não tem umidade, tá quentinho aqui dentro, né? Eu talvez seja o mais friolento entre vocês, até tirei o sobretudo, para mim tá bom a temperatura aqui dentro, né? Então vamos aproveitar o tempo aqui na presença do Senhor, né? Irmãos, eu trago um pensamento aqui, eu vou trazer umas 3 transparências aqui para os irmãos aqui, 3 tópicos diferentes, para unir aqui num assunto. O primeiro pensamento que trouxe o irmão Brana, a respeito da escritura que eu li. E isso aqui leva, parece, a um rudimento, mas não é rudimento, para mim é a coisa mais importante. Toda a mensagem que está sendo pregada, vocês têm notado isso, toda ela leva nós a um ponto único, em nós recebermos o Espírito Santo. Eu vou trazer aqui um ensinamento da palavra. É bom, maravilhoso, mas nada disso tem sentido ou ter resultado se a vida disso aqui que está sendo pregada não tiver em nós, que é o Espírito Santo. Então assim, como eu disse, eu posso estar sendo meio chato nisso, mas vou continuar sendo um chato. Aí quando perguntaram para o irmão Brana, é assim, irmão Brana, você não vai tirar Jó das cinzas? Ele ficou 6 meses pregando Jó nas cinzas. Ele disse, enquanto houver pessoas para ir para a cinza, eu vou continuar pregando Jó na cinza. Ou como aquele outro pregador, né? O senhor pregou o primeiro dia arrependimento, tá bom, maravilha, arrependimento. Ou o senhor pregou o segundo dia arrependimento, tá bom. Terceiro dia de novo, quando é que o senhor vai parar de pregar arrependimento e pregar outro assunto? Então o pregador disse, enquanto houver pessoas para se arrepender, eu vou continuar pregando arrependimento. Enquanto se percebe que o povo que vai ser arrebatado não estão todos selados com o Espírito Santo, vamos continuar pregando sobre o selo do Espírito Santo. Não é verdade? Nós temos que se conscientizar disso, né? Vai chegar o dia que realmente vai ser assim. Quem está selado está, quem não está selado vai ser mais selado, pronto. Mateus capítulo 25. Ir de comprar de quem vende, ou ir de adquirir de quem vende, né? Não se compra isso com dinheiro, né? O preço disso, como eu fiz aquele pequeno áudio a respeito do novo, né? O preço disso é o sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Amém, Jesus? Glória a Deus. Então o profeta chama a atenção e diz que o livro está selado e nós estamos selados com o livro. Então nós fizemos parte de todo esse plano da redenção, selado com 7 selos, e nós também selado, e quando o profeta continua falando a respeito de nós selado com o livro, ele vai para a escritura a respeito do selo do Espírito Santo. Só para nós termos aqui um pensamento profeta, ele diz assim, 75.
a brecha. Agora note, este livro está selado e você está selado com o livro até o dia da redenção. Amém? O livro está selado e nós estamos selados com o livro até o dia da nossa redenção. Agora, se eu perguntar para vocês sobre a redenção, qual é o dia da nossa redenção, né? Mas deixa eu ler umas escrituras aqui antes de eu voltar aqui nessa pergunta. Vou ler aqui 3 escrituras para os irmãos, só para fortalecer, né? Que aqui, irmãos, puxa vida, captem, né? A redenção e Espírito Santo estão conectados completamente. É impossível você desunir esses 2 pontos, a tua redenção e o Espírito Santo. É impossível, não tem como. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo diz assim: em quem também vós estáis, na situação de estar no corpo de Cristo, como eu já falei para os irmãos, né? Coríntios capítulo 12, versículo 13, por um Espírito somos todos batizados em um corpo, é o Espírito Santo que batiza nós no corpo de Cristo, né? Amém. Em quem também vós estáis, estará onde? No corpo de Cristo. Quando? Depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que diz assim, ó, na minha está assim, não sei como é que está aqui, não sei se estão colocando na tela, não? Não, mas se vocês lerem, não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas aqui no 14 diz assim, o qual é a garantia. Então só tem uma coisa que garante, né? Qual a garantia da nossa herança? A única coisa que garante a herança do crente é o selo do Espírito Santo. É a única coisa que garante. Ninguém vai querer reclamar a herança sem o penhor, né? O qual é a garantia da nossa herança? Até a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Então, temos que ter esse entendimento. Ninguém pode reclamar herança a não ser que ele tenha o penhor. Sabe o que é o penhor, né? Tu coloca alguma coisa na casa de penhora e a casa de penhora te dá um papel. E aquilo é um documento que prova que tu tem direito ao que está lá. Se tu não tiver isso, tu não tem como exigir nada. Você perde o que está lá. Então o Espírito Santo é essa garantia. Não perca a garantia, gente. Não perca. Guarde bem. Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou Jesus disse, né? Guarde o que tu tem. Para que ninguém roube a tua coroa. Quando se fala de coroa, fala-se de reinado. Te cuida para que ninguém te tire tudo rápido. Não perca o reinado. Se ninguém roubar esse ti. Glória a Deus. Aleluia. E também aqui Efésios, também Efésios ainda 4 versículo 30, também, né, na mesma direção. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é um selo que a tua garantia, a tua firmeza, que te leva tu até o dia da redenção. Ninguém consegue chegar até a redenção completa se não for através do Espírito Santo. A redenção completa só através do Espírito Santo. Graças a Deus por isso, né? Também aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, diz assim também. Eu gosto de ler a Escritura, vamos ficar fundamentado na palavra, né? 1:22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o Espírito Santo é o penhor. Agora, irmãos, até o dia da redenção. Qual é a redenção? A redenção está aqui, ó. A redenção está em Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23. Porque nós sabemos que toda a criação geme uníssono
uníssono, sofre dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito. Quem não tem as primícias do Espírito, irmão, não tem por que estar gemendo mesmo, né? Quem não tem as primícias do Espírito, ele está conformado com o mundo que ele vive. Né? Ele pode ter uma boa religião. Ter o tabernáculo, que vou nos domingos, sou um crente. Quer trabalhar, ganhar dinheiro, fazer as coisas dele. Não, não é errado isso, né? Mas isso é acrescento. O principal, que tem que ter o que tem é a primícia. Também não vamos manufaturar isso. Inventar um gemido se não tem. Então, quem tem sabe do que a Bíblia está falando. E essa premissa do Espírito em nós, que traz esse gemido, ele fala tão alto aos nossos corações, que o apóstolo Judas disse que a pessoa nessa condição, ele abomina até a roupa contaminada pelo corpo. Ele está tão separado da carne, do material, que até a roupa contaminada ele abusa e tem nojo. Não é verdade? Aleluia. Então, quem tem as primícias do Espírito está gemendo. Está aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Vamos lá, eu preciso ter uma obra completa na minha vida, Senhor. Senhor, não estou satisfeito como está a situação, a coisa não está boa assim. Tem alguma coisa que tem que ser feito. Tem alguma coisa que tem que estar gemendo lá, como eu disse, não manufature isso. Quem tem, que não posso fazer nada, né? Podemos fazer nada. Nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Nossa adoção do Espírito Santo, mas a adoção completa, né? Ao saber a redenção de nossos corpos. Então, até onde que o Espírito Santo nos leva? O Espírito Santo é um ser, Antônio, que nos leva nós até a redenção do nossos corpos, que é a transformação. Amém. Esse que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos em um abrir e fechar de olhos. Falei para os irmãos em outros cultos, né? Parece que olhando assim para o natural, irmão João, parece que biblicamente todo mundo tem que morrer. E biblicamente parece que está escrito em Hebreus 9:27, né? Diz, a todo homem foi dado morrer uma vez, e depois ressuscitar para juízo. Então parece que é uma regra, que todos têm que morrer. Mas quando se trata da transladação da noiva de Jesus Cristo, há um paradoxo. Aí Paulo uma coisa que ninguém sabe. Vou contar só para vocês. Nem todos dormiremos. Está escrito que todos têm que morrer, mas no nosso caso aqui, nem todos dormiremos. Seremos transformados vivos em um abrir e fechar de olhos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, né? Aleluia. Tá. Esse aqui é o primeiro pensamento. Vou para o segundo agora, tá? Vamos unindo tudo aqui. Vocês estão felizes? E vocês estão animados também? Estão animados, né? Glória a Deus. Segundo pensamento aqui. Aleluia, graças a Deus. Trocamos o microfone aqui, mas o Espírito Santo é o mesmo, né? Amém. Segundo pensamento. O selo do Espírito Santo em nós é uma obra completa. Uma obra perfeita, né? Esse é o selo do Espírito Santo. Uma obra completa, uma obra perfeita.
Quando nós falamos a respeito do selo do Espírito Santo ser uma obra completa e perfeita, também isso nos remete, nós, à estatura de um varão perfeito. E eu acredito que vamos até logo pregar de novo a estatura de varão perfeito, que faz parte desses assuntos aqui. Nós temos que compreender que a estatura do varão perfeito tem muitos segredos de Deus que estão ali dentro, né? Quando termina a partezinha lá de Laodiceia é a 7ª escaleira da estatura de varão perfeito. Um pouquinho antes de chegar na pé de coroa, nós temos um intervalo, a brecha, né? Um intervalo entre as eras e a pé de coroa. Temos um intervalo. Que intervalo é esse? Alguém está lembrado aqui da pirâmide? O que tem nesse intervalo? Espírito Santo, né? Vou dizer assim, a era do Espírito Santo. Aí quando o profeta vai pregar a mensagem, a brecha entre as eras e os selos, qual é o tema que ele traz? Selo do Espírito Santo. Quando a noiva de Jesus Cristo chega ali, aí eu falei num culto lá passado, ela se torna Espírito Santo porque ela está na era do Espírito Santo. Glória a Deus. Uma obra perfeita, uma obra completa. Eu também compreendo, irmãos, que a noiva, de acordo com Apocalipse capítulo 10, versículo 7, ela é o cumprimento da palavra de Deus. Sabia que você é o cumprimento da palavra de Deus? Em tudo aquilo que foi dito, haverá uma noiva, ela terá o cinto do Senhor, e assim, tanto as ditas pelo profeta, quanto aquelas que estão nas Escrituras com relação a nós. Então nós aqui estamos sendo o cumprimento da palavra de Deus. Os irmãos querem assim? Você é o cumprimento da palavra? Amém. E também eu compreendo que Deus é o seu próprio intérprete. Vocês creem assim? Que ninguém precisa interpretar a Deus? A palavra se interpreta por si mesma? Sim, a palavra se interpreta por si mesma. Deus é seu próprio autor, Deus é seu próprio intérprete. E como é que Deus interpreta a sua palavra? Quando ele está cumprindo a sua palavra. A interpretação da palavra é quando ele cumpre ela. Uma virgem conceberás, darás à luz um filho. Isso foi falado. Ninguém entendeu. Isaías morreu por causa disso. Porque eles imaginaram que essa virgem era a filha do rei. E a filha do rei nunca deu à luz a esse filho. Mas o tempo passou, quando Deus cumpriu a palavra no ventre de Maria, agora Deus estava interpretando o que Isaías disse. Pronto, não precisa de nenhuma teologia. Está aqui, está acontecendo. Eu estou cumprindo com aquela palavra que foi dita lá atrás. Então, o cumprimento da palavra é interpretação. Então, a noiva de Jesus Cristo, você é a palavra interpretada de Deus. Você é a palavra interpretada de Deus. E quando eu passo por aqui também, por esse assunto, me veio um outro pensamento. Isso aqui vocês vão saber me dizer, eu vou perguntar, eu sei que vocês vão saber me dizer. O que é perfeito tem vindo. E o que é perfeito? Se vocês sabem, né? Alguém do lado de cá que pode me responder? O que é o perfeito que tem vindo? Sim, ele é o... Mas tem assim, o Espírito Santo estava o tempo todo, né? A interpretação correta da palavra com vindicação divina. O profeta pregou isso, pergunta e resposta. Irmão Branco, o que é o perfeito? O perfeito é a interpretação correta da palavra, porque a Bíblia estava aqui o tempo todo. Mas não havia uma interpretação correta dela. Havia uma interpretação errada o tempo todo. Pela Igreja Católica durante 1500 anos, mais 500 anos pelos protestantes, pelos pentecostais. Agora Deus tinha que interpretar corretamente sua palavra. E para Deus interpretar sua palavra corretamente, não poderia ser através de um sistema. Então Deus nos enviou um profeta.
E um profeta, que é a boca de Deus, vem e nos traz a interpretação correta da palavra. Por que com vindicação divina? Porque ele traz ela se cumprindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem assim? Então, tem um hino que vocês cantam que é perfeito, já chegou. Qual é o hino que canta que é perfeito, já chegou, né? Tem um dos hinos que canta, né? Que se fala, tem um dos hinos aí que fala, né, essa frase, né? O que é perfeito já chegou. Deus nos interpretou corretamente a sua palavra. Graças a Deus por isso, né? Amém, Jesus. E aí, irmãos, agora, saindo daqui da esfera profética e voltando para vocês, olha que coisa maravilhosa isso aqui. Vocês amam Jesus? Pai, irmão, você pode ter certeza que Jesus ama tanto vocês também. Olha as coisas que ele reserva para nós aqui. Glória a Deus. Na mensagem Hebreus capítulo 6, segunda parte, no parágrafo 292. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Deixa eu só colocar aqui o que está acontecendo aqui para nós termos entendimento. Essa mensagem aqui, o profeta leu Hebreus capítulo 6, que diz assim, ó: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E depois ele segue falando um pouquinho mais e diz assim, ó: isso faremos se Deus permitir. Por quê? Então não que nós vamos deixar assim, não precisa mais o rudimento. Se Deus permitir, teremos rudimento, e às vezes temos rudimento, né? Às vezes temos pregação aqui de perdão, se acerte, se humilhe, não temos? Tem, se Deus permitir, isso tem. Mas não é o propósito principal de Deus. O propósito principal de Deus, se não precisasse mais isso. Não é verdade? Qual é o propósito principal de Deus? Se a igreja conseguisse chegar à perfeição. Porque o plano de Deus é nos levar à perfeição. Se não fosse assim, Deus não teria enviado um profeta para trazer a interpretação correta da palavra, o que é perfeito. Veio uma palavra perfeita para nos tornar perfeitos. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem que nos ensinar essas coisas, irmãos. Temos que aprender isso. Né? Ele diz assim, pelo que deixamos os rudimentos, prossigamos até a perfeição. Agora, aqui está o detalhe, né? Daí ele está falando aqui várias coisas e diz assim, Paulo disse, prossigamos até a perfeição. Agora estamos falando sobre o perfeito. E se formos atrás disso, você descobrirá que o perfeito é o eleito. Que coisa, rapaz. Hein? O perfeito é o eleito. O eleito é perfeito. Glória a Deus. Por isso que a mensagem de perfeição vem para um povo que tem uma promessa, o cumprimento da palavra. Qual é o cumprimento em nós? Deus está nos aperfeiçoando. Deus está cumprimento. Hebreus capítulo 6. Saindo dos rudimentos, subindo para a perfeição. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, né? Vamos ler duas escrituras aqui, só para nós termos aqui um selo de Deus aqui na palavra, né? Primeiro eu vou ler aqui Hebreus capítulo 5 e verso 14. Deus é bondoso para conosco, né? Eu vou ler aqui do versículo 12, tá? Verso 12. Paulo diz assim, no 11, sobre o que temos muito que dizer. Paulo estava preocupado, tinha tanta coisa para ser dita, né? Sobre o que temos muito que dizer, mas de difícil anunciação, tá difícil anunciar tantas coisas que eu tenho para falar. É o que Paulo está dizendo, né? Tá difícil falar isso aqui para vocês. Por quê? Porquanto vós sois tardios. E quando se refere a ser tardio aqui, pode colocar também a palavra nécia. Ou nécio, né? Tardio, nécio é a mesma coisa. Demorado. Ou até mesmo relaxado.
Se vocês estão muito relaxados, Paulo está dizendo, né? Estão muito devagar, vocês não estão conseguindo acompanhar a revelação. E nessa era que é terrível para quem está nessa condição. Nessa era é um perigo para quem é tardio. Aquele que é tardio nessa era vai ficar para a tribulação. Não te atrasa? Se adianta? Corre. Desperta tu que dorme, ressuscita entre os mortos, Cristo esclarecerá. Abrir teu entendimento. Paulo disse assim, Paulo está com dificuldade aqui, vocês são tardios em ouvir. Porque quando já devia ser mestres, e é verdade, irmão, não estou gavando nada aqui, tudo é Deus, tudo é Espírito Santo, não estou gavando nada. Irmão, mas toda as pregações que Deus tem nos dado aqui, irmão, realmente, era para assim, 80% dessa igreja ser mestre, está ensinando a outros. Irmão, verdade, temos todo tipo de pregação, todo tipo. Teve ensinamento de Gênesis a Apocalipse. Às vezes ficamos em Gênesis lá, falando de semente da serpente, eternidade, terminou, começou, não começou. Ficamos tempo rodeando lá. Depois vamos para o Apocalipse, fiquemos lá em Apocalipse e voltemos no primeiro, vamos para o último verso. Estamos sempre aqui, irmão, Deus está sempre ensinando. Realmente, irmãos. Já era para as pessoas estar ensinando a outros, né? Mas deixa eu te dizer para ti que eu ouvi lá no culto. Paulo está ouvindo na live, assim, profeta. Era para nós estar nessa condição, né? Por quanto já devia ser mestre, necessitais que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegasse ao ponto de precisar de leite, não de alimento sólido. Porquanto qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. Uma maturidade espiritual. São maduros espiritual. O suficiente para sentarem e ouvir da parte de Deus as coisas profundas. Ouvir as coisas profundas e aquilo ter sentido para ele. Não só ouvir dizer, tá bom, a gente ouve o pastor, mas eu gostaria tanto que não fosse assim, eu gosto mais de pregação. Amém, eu também gosto de pregação. Mas quando há uma maturidade cristã, irmão, tu sabe que as emoções fazem parte, mas não é tudo. Tu sabe que tem um tempo que a criança chora para mamar. E está dentro da natureza. Está no tempo certo, há um tempo determinado para todo propósito. Mas chega o tempo que o menino é adulto e ele pode se assentar com o pai e conversar com o pai. Sem choro, na quietude. Pai, eu preciso disso. Tem que tirar minha carteira, o que o senhor acha? Chegou à maturidade? Se tornou-se um homem? A conversa é diferente? Glória a Deus. Então, é disso que Paulo está falando. Ele tá dirigindo essa mensagem a esse grupo. Pessoas que vão chegar a esse amadurecimento. Ele diz assim, o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Já não estamos naquela era de inocência, né? Ele sabe o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Ele é centralizado. Amém? E aí tem uma outra escritura aqui. Estava conversando com o irmão George e o irmão Wesley. Aí nós vamos falar de algumas coisas bem profundas. Eu citei essa escritura aqui para eles aqui. Eu vou conversar essas coisas com vocês, porque a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os que são
perfeito. Então a sabedoria de Deus se fala entre os perfeitos, né? Por exemplo, assim, esse tema que eu estou pregando hoje, que eu sei que para vocês que estão ouvindo as coisas profundas, que não é tão profundo, tá bom, mas não tá tão profundo. Vocês já imaginaram se eu chego com essa mensagem e vou pregar numa igreja pentecostal que alguém me convida aqui? Irmãos, coitados irmãos vão... O que esse irmão está falando, gente? Vai terminar o culto e dizer, pastor, estava pesado o culto hoje, né? Eu não entendi nada do que esse irmão... E com razão! Por quê? Isso aqui tem uma direção certa. Realmente não é para todos. A sabedoria de Deus, que Deus enviou, que para o mundo é loucura, que isso aqui vai ser uma loucura para eles, se está certo. Porque isso aqui é dirigido àqueles que são perfeitos. Se fala de sabedoria entre os perfeitos. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, para Deus poder nos falar de sabedoria. 7 trovões, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, teofania, arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. Agora o terceiro pensamento que eu trago aqui para vocês. Isso aqui também é interessante. Vamos lá. Como diz o profeta, eu gosto disso, né? Primeiro, citei isso no culto para os irmãos, e agora eu vou ler aqui. Deus não está obrigado a nos revelar tudo. Deus vai nos revelar tudo aquilo que é para ser revelado. Tá? Deuteronômio diz assim: as coisas ocultas são para o Senhor e as reveladas são para nós. O 7º selo foi revelado para nós? Não foi. Foi. Mas você sabe que tem uma parte do 7º selo que não foi revelado para nós? Quando ele diz assim, ó, aquele dia, a hora, ele não revelou, e eu acho que uma coisa boa ele não ter revelado. Esse é um segredo que ele guarda consigo. Eu vou obrigar Deus a me revelar? Não, senhor. Quando é que vai revelar isso aí? Quando ele cumprir. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É com ele é soberano. Então Deus não está obrigado a nos revelar tudo. E também, já que eu estou falando isso aí, eu queria só colocar um outro ponto aqui daí, né? Vou ficar um pouco rudimentar aqui. O profeta teve aquela situação que ele orou por aquela moça, foi orar pela moça. Falou de Jesus para a moça e a moça aceitou o Senhor Jesus Cristo. O profeta saiu entusiasmado, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Então o povo vê a notícia, irmão Brana, a fulana faleceu. Como assim faleceu? Senhor, você vai ter que me dar uma explicação. Gente, Deus não tem que dar explicação para ninguém, né? Ele se ajoelhou, Senhor, como é que fica? Eu fui lá, um pouco se rompe a visão. E o profeta vê ela, menina, quase morrendo afogada. E Deus não deixou que ela morresse afogada, para que ela pudesse chegar aqui na frente e receber a palavra. A cura principal que Deus tinha para aquela moça não era a cura da enfermidade, era a cura da alma. Deus queria salvar aquela moça. O profeta dizia, aí eu compreendi, Deus não deve explicação de nada para ninguém. Deus não está obrigado a revelar tudo. E também, irmãos, eu já me coloco até como pastor e digo isso aqui para vocês. E nenhum de nós aqui, nem eu que estou no púlpito, não temos resposta para tudo. Eu sei que eu sei que o irmão Darabas leu bastante mensagem. Sei que o irmão Antônio aqui também leu muita mensagem. Sei que a irmã Gera também lê muita mensagem, né? Deixa eu lá de cá quem mais lê bastante mensagem, que eu sei, né? Talvez alguém saiba. Eu sei que o George também, nem se fala o George, né? O George lê a mensagem e fica com a mensagem um turbilhão na mente. Tá lendo, né, Josemar, bastante também, né? Todos vocês aqui que leram bastante mensagem, você tem resposta para tudo?
Tem muita coisa que as pessoas perguntam, irmão, deixa eu dar uma examinadinha aqui, uma olhadinha. Às vezes nunca respondo. Não encontro, né? E ainda bem, o profeta diz assim, ó, eu não entendo. Como é que minha filha ali sentada tem o mesmo DNA de que eu tenho, é cabeludo e eu sou careca, né? Ou como é que a vaca é preta, come capim verde, dá leite branco, se transforma em manteiga amarela? Sempre o profeta diz essa explicação assim. Não temos resposta para tudo, né? E olha, irmãos, eu estou citando isso aqui, eu quero entrar aqui numa parte do mistério de Deus aqui. Depois nós daremos a continuação, tá? Por exemplo, assim, todo o mistério de Deus que Deus revelou para o mensageiro, para trazer para nós, não foi todo assim dado, irmão, de uma vez só. Não foi assim. Seria muito fácil, ou muito difícil, talvez seria difícil ele conseguir captar todo. O mistério de Deus foi sendo dado gradativamente, ou de uma forma progressista. Então, vai progredindo cada vez mais até chegar no ponto que é para ser. A fé não pode ser estagnada, né? Creio nisso aqui, sou conservador nisso aqui, pronto, não creio mais nada. A água fica estagnada, vai criar girino, vai ficar suja a água. A fé é uma fonte de água que salta para a vida eterna, sempre correndo, né? Até chegar ao oceano. É assim que é a fé, é sempre jorrando, né? Então Deus foi revelando para ele, que ele dizia, eu pensava, quem já leu ele dizendo isso aí? Eu pensava que era assim. Lá atrás nós pensávamos que era assim. Então Deus não revelou tudo de uma vez para ele. E é claro, irmãos, que até para nós, tudo tem tempo, né, gente? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aceitei essa mensagem ali com o pastor Vigílio, né, o servo de Deus, está ali na sexta dimensão nos aguardando, que essa mensagem veio para o pastor Vigílio através do missionário irmão Martins, missionário que trouxe a mensagem para o pastor Vigílio. E o irmão Martins, na época, nos ensinou a respeito do retorno do irmão Brana, que antes do arrebatamento, o irmão Brana retornaria, pregaria os 7 trovões, abriria o 7º selo, cumpriria a visão da tenda, e nós cremos naquilo de todo o nosso coração. E na época nós fizemos disso a nossa ponta de âncora. Irmão, eu nunca imaginava, irmã Gira, eu não crendo nisso. Vim discutir comigo sobre o retorno do Moreira, pedir briga. Mas quando chegou no tempo certo de Deus, glória a Deus, e não foi nem através das pregações. Eu estava numa reunião e a atmosfera dos louvores em Curitiba em 2013, a atmosfera do louvor, mudou minha maneira de pensar. Foi uma experiência de novo nascimento sem sensação. Foi o novo nascimento de uma revelação, Deus mudando a forma de eu pensar. Eu voltar de lá, meu Deus, o que é isso? E agora, o que eu faço? Ele não disse, mas quase podia dizer Deus dizendo para mim, arrisca. Ô glória! Graças a Deus que eu arrisquei. Graças a Deus. A igreja esvaziou. Ficamos quase que sem ninguém no tabernáculo. Tive que tocar violão, tive que cantar, fazer a primeira parte. Mas Deus nos honrou. Glória a Deus, aleluia. Irmão, já pensou que coisa medíocre que eu seria hoje aqui pregando uma coisa que nem eu estivesse crendo só para segurar a igreja? Ah, gente, não dá nem para pensar nisso. Não. Tá bom assim, não tá? Glória a Deus, Paulo diz, crê, por isso falei. Você fala aquilo que você crê. A tua boca expressa o que o coração está cheio. Está cheio de Jesus, cheio de revelação. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Jesus.
Eu não sei vocês, mas estou entusiasmado, estou estimulado. Ei, glória. 46 aqui da mensagem, senhores, esse é o tempo, nós vamos usar bastante essa mensagem aqui, nas próximas pregações, se Deus permitir assim, né? Profetas 46. Eu quero lhe advertir, no dia em que estamos vivendo, há muitos, não dizendo nada contra as pessoas. Porém, quando você vira uma pessoa que tem resposta para tudo, isto é contrário à palavra. Quando eu leio isso aqui, graças a Deus, Senhor, eu não tenho resposta para tudo. Eu não sei tudo. Graças a Deus, né? E o profeta também, irmão. Quem é que já viu o irmão Brana pergunta e resposta, passando pergunta e não respondendo? Várias perguntas que o profeta passa e não responde. É? Agora, irmãos, nós temos um pouquinho de tempo lá. Vocês estão bem? Está todo mundo acomodado? Ninguém está com sono? Se tiver com sono, toma um pouquinho de água que dá uma despertadinha, né? Vou colocar aqui, eu tenho duas mensagens aqui que é um testemunho disso no ministério do profeta, tá? É na mensagem reprovação por causa da palavra. Eu vou ler aqui o parágrafo 18. A leitura vai ser um pouquinho grande aqui. Eu acho que eu não vou ler, eu vou citar para os irmãos aqui. A leitura vai ficar muito grande, mas se você quer conferir, mensagem de reprovação por causa da palavra, a partir do parágrafo 18 até o 24. Como uma leitura muito longa, eu vou evitar de ler aqui. Essa aqui vou citar para os irmãos. Até porque minha leitura ela não é lá grandes coisas, né? Tá. Amém, graças a Deus. O profeta, nesse período aqui, 1960, ele pregou essa mensagem. Conferir aqui. Não, 62 ele pregou, 62. Quando chegou em 1962, o irmão Branham estava assim com muitos pensamentos, vou dizer, confuso, consciente ao seu ministério. Tá. Nessa mensagem, o irmão Branham relata aquele testemunho que ele estava conversando com o José pequenininho, estava conversando com ele, e daqui um pouquinho se projetou a visão. Quando se projetou a visão, o profeta viu aquele monte de pássaros pequenos que vinham do oeste, né, voando. E formaram tipo uma pirâmide, mais ou menos assim. Aquele monte de pássaros pequenos. E o profeta disse que estava tudo oriçado. Eles eram pequenos guerreiros. Claro que depois a gente compreende, né? Quando o profeta revelou que esses pequenos pássaros era a primeira puxada, que era o ministério dele contra a enfermidade. Eu compreendo que os pequenos pássaros, embora a cura divina parece ser pouco, mas aqueles pássaros eram guerreiros, tinha que lutar contra aquele demônio. Você lembra que eu dei testemunho que o irmão Branham disse assim, ó, quando eu estou orando por alguém aqui com uma enfermidade, digamos que a pessoa aqui estava com tuberculose, ele começava a orar aqui para repreender aquele demônio, o profeta conseguia ver o demônio de enfermidade aqui pedindo ajuda para outras pessoas que tinham a mesma enfermidade. Me ajude, vamos fazer um reforço. Então não é qualquer coisa. Contra o espírito de enfermidade também é uma guerra, gente. Uma guerra também. E o profeta tinha que parar aqui para repreender lá primeiro. Para tirar a força de lá. Aí quando repreendia lá, podia voltar aqui e expulsava aquele demônio aqui que estava. Então realmente era uma batalha muito grande nessa guerra contra a enfermidade. E bem no tempo do irmão Branham se projetou o signo do câncer. Então, se o diabo veio com essa praga assim, agora eu vou com tudo. Eu vou matar a quantidade de pessoas que eu puder matar. Mas graças a Deus, quando o anjo comissionou o profeta, o anjo disse para ele, se tu for sincero, nem o maior deles dessa era vai fazer frente a ti.
nem o câncer vai fazer frente a ti. Então, esse pássaro guerreiro estava ali lutando, né? Estava assolhado, né? Em batalha. Logo passou, veio outros pássaros maiores, quase que nem pombinha, aquela constelação de pássaros ali. E quando passou ali, então apareceu na visão, o profeta viu 5 anjos, né? Aqueles 5 anjos que veio como, como é que eu vou dizer? Na velocidade da luz, né? Isso que ele fala, né? Velocidade da luz. Quando isso aconteceu, houve uma explosão. Quando houve a explosão, o profeta pensou assim, meu Deus do céu, que explosão foi essa? Ele disse, é uma visão, porque eu estou ouvindo ainda o José conversando comigo. Ele estava aqui conversando com o José, ouvindo o José falando, e lá dentro da visão. Eu continuo ouvindo o José falar comigo. Eu acho que eu vou morrer. Ninguém consegue sobreviver a essa explosão. Tá. E o testemunho diz que o profeta pregou a mensagem, não sei se alguém leu aqui, pondo-nos ao lado de Jesus. Aí o que o profeta prega nessa mensagem? Vocês vê ali, que vocês leram, ele começa a preparar o tabernáculo para a partida dele. Ó, irmão, se eu partir, eu vou dizer para vocês a visão que eu tenho para o futuro. Como é que a obra de Deus começa? Deus levanta um homem, aquele homem começa uma missão, daquela missão saem outros, você se reúne, os mais velhos, fala as coisas, reúne os ministros, os mais velhos ensinam os mais novos as coisas profundas. Ele começa a preparar o povo para a sua partida. E diz para Meda, olha Meda, eu vou dizer uma coisa para ti. Aquela explosão foi muito forte, não tem como alguém sobreviver àquilo. Eu vou partir. Cuida que as crianças não saiam da escola, a igreja vai te ajudar com o salário, tá? Eu vou partir. Tá. E aí o profeta citou isso nessa mensagem, citou também na mensagem Senhores, esse é o tempo, que eram as 2 testemunhas. Eu disse que eu não ia ler, né, para não perder tempo, para não ficar cansativo. Ele diz, né, bem, isso deve significar que eu estou sendo marcado para a morte. Ele fala aqui nessa mensagem, que era o pensamento que ele tinha, que ele ia morrer. Glória a Deus. Aleluia. E outra coisa, irmãos, o irmão Brana, sendo profeta de Deus, qual é o sentimento que a gente tem, né? O sentimento que a gente tem é que Deus deve vir correndo. Dizer para ele, né? Só um pouquinho, não te preocupa, rapaz, não vai morrer. Não é isso. Deus não fez isso, irmão. Deus deixou ele em suspense até o final. Claro que não tem obrigação. Deus revela no tempo dele, né? Deus revela no tempo, tem que ser no tempo de Deus. Aleluia. E aí, irmãos, o profeta cumpre com a visão de ir para Tucson, Arizona. Quando o irmão Branham está em Tucson, Arizona, ele sobe a montanha lá, né? Sabine Canyon. E o irmão Branham está orando a Deus. Quando o profeta começa a orar a Deus, né? Com as mãos levantadas para cima, né? Está orando. Glória a Deus, aqui um pouquinho. Quando o irmão Branham vê uma espada, aparece na sua mão, né? Meu Deus do céu, estou aqui no deserto. Longe da civilização, 40 quilômetros da civilização. Da de Porto Alegre a Novo Hamburgo. É uma espada, é real, está aqui. De onde é que veio? O Senhor falou, essa é a espada do rei. Ah, sim, a espada de um rei. Antigamente os reis ordenavam, os cavaleiros com uma espada. Talvez é porque eu vou começar a ordenar ministro. Viram como o Branham sabia de tudo? Aí Deus veio e fala para ele de novo, não é a espada de um rei, é a espada do rei. Glória a Deus. Aleluia. Ó, só existe um rei que eu conheço. E esse rei é Deus. Então a espada do rei é a sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz.
mais penetrante que espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, ela é apta para discernir pensamentos e intenção de coração. Oh, que espada, né? Aleluia. Os bons crentes pentecostal pegavam a Bíblia e cantavam assim: eu lutarei e vencerei o inimigo com essa espada. Eu lutarei e vencerei o inimigo com essa espada. Com essa espada eu vou lutar e o inimigo vou derrotar, cantando glória a Deus e aleluia, até lá no céu chegar. O profeta desceu do morro. Meda, eu não vou morrer. É Deus mudando meu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Deus, na última hora, revelou para ele. Isto foi a revelação. Isso foi a revelação. Agora o cumprimento, né? O cumprimento é maravilhoso. Quando Deus revela, é muito, né? Não tem espaço de gozo no coração, mas quando Deus cumpre. Vamos lá. Quando Deus revelou para nós a respeito do arrebatamento, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Meu Deus, que revelação, né? Nós éramos rasos conscientes à vinda de Jesus. Quando Deus trouxe a revelação, o que é alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus? Oh, meu Deus, isso é o arrebatamento. Sabe qual a sensação? Eu estou dentro do arrebatamento. Foi maravilhoso ou não foi? Eu estou até hoje maravilhado com isso. Tu imaginou? Que gozo! Que alegria no dia da tua transformação! Quando Deus revelou para nós, irmão, foi para lá de maravilhoso. Agora, espera o dia do cumprimento para te ver como é que vai ser. Ei, mãe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aleluia, o profeta da mensagem de testemunhas. Deus não vai deixar todos nós numa fila indiana. Será que o Guilherme conseguiu chegar aqui? Vou dar uma olhadinha, não posso virar a cabeça, não. Vou deixar vocês 40 dias tendo companheirismo para poder se encontrarem por aí. Poder apertar a mão dos vencedores. Tu venceu, rapaz, tá aqui. Tu chegou? Aleluia! Glória a Deus! Nós cantávamos para quem partia: se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Nesse caso não é avisar, é tu mesmo dizer: tu chegou, tá aqui. Rapaz, eu já tô aqui. Glória a Deus! Aleluia! E vamos se reencontrando, né? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, claro que a revelação para lá de espetacular, né? Mas o cumprimento, irmão, nós estamos ansiando por isso. Glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o profeta está lá, tirando o carrapicho da calça. Estranho. Eu tive uma visão que ia estar 40 quilômetros de Tucson, tirando o carrapicho da minha calça. Pouco alguma coisa, atenção. Os porcos. Vou espantar os porcos. O Bruno estava em jejum, em oração, e tanto, 40 dias de jejum, estava caçando porco. Olha os porcos, vou espantar por irmão. Rapaz, daqui a pouquinho, uma explosão. Glória a Deus. Pronto, alguém me confundiu com porco por causa do chapéu e atirou em mim. Aleluia. Quando aqueles 7 anjos vêm da eternidade, né? Glória a Deus, 7 anjos da eternidade. E para nós a revelação é que esses 7 anjos não vieram sozinhos. Eles vieram velando o Filho do Homem. Vieram velando a Jesus Cristo, que por muito tempo era só 7 anjos.
Até que a revelação é gradativa. Os 7 anjos, glória a Deus pelos 7 anjos. Foi gostoso saber que 7 anjos vieram na eternidade trazer os 7 selos. Foi maravilhoso, foi sublime. Mas foi mais sublime ainda quando descobriu que o próprio Jesus desceu com os 7 anjos. Glória a Deus. Ele mesmo desceu. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós cantamos, Ele desceu e 7 anjos foram vistos no céu. Trocou seu trono pelo meu coração. Oh, glória a Deus. O profeta era aberto sua cama, a foto está ali. E daqui a pouquinho o Espírito Santo vem, vire a foto para a direita. Virar direito? Não, vire para a direita. Quando eu virei, estava ali. Veja Jesus Cristo. Sua cabeça branca como a lã. O juiz supremo, a deidade suprema. O juiz dos céus e da terra. Deus cumprindo a sua palavra, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Já encerrando aqui, eu olhei os parágrafos, mas essa é a direção que Deus me deu, é assim. Irmão, isso aqui, não vou dizer que se resume, né? Pegue a mensagem. Você tem a mensagem de casa? 4 atrações sobre montanha. Ai, Jesus do céu. Quando eu li aquela mensagem, eu digo, meu Deus. Me senti um Jacó. Sabe o que aconteceu com Jacó? Ele estava ali num lugar, né? E para ele era só um lugar comum, como qualquer outro lugar. Daqui um pouquinho ele teve uma visão, rapaz. E viu aquela escada, e anjo subindo e anjo descendo. Quando ele se acordou, meu Deus, que lugar horrível! Deus estava presente o tempo todo e eu não sabia. Glória a Deus! O Filho do Homem está presente o tempo todo e as pessoas não sabem, irmão. Mas para você, Jacó de Deus, a visão se rompeu. Tu tem visto os céus abertos, anjos subindo e descendo e o Filho do Homem presente conosco. Glória a Deus, aleluia. E isso, claro, tem que trazer algo para nós, né, irmãos? Isso tem que trazer. Aí, vou voltar aqui ao ponto que eu estou pregando e vou continuar pregando sobre isso, não tem problema. Ai, glória a Deus, Deus seja louvado. Aqui eu vou encerrar aqui com a mensagem 3 classes de crente, 97. Do que se trata disso tudo, né? Glória a Deus. Aleluia. A Sarinha do irmão Daniel fica tão abençoada que ela quer até pregar comigo, né? Glória a Deus. Esta é a razão porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora e eleita, e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu, que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nesta noiva que tirará da terra, e uma graça de rapto. Irmão, esse verdadeiro batismo do Espírito Santo não tinha como acontecer sem isso. Quando houve essa explosão, os 7 anjos vieram, a revelação dos 7 selos, a palavra revelada para nós, isso nos trouxe nós a uma fé, uma condição correta para rapto. Trouxe para nós o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Então, do que se trata todos o mistério de Deus? É Deus cumprir isso na tua vida, selar com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vamos se pôr de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia ficar a noite toda aqui, se vocês tivessem disposto. Glória a Deus. Aleluia. Como é que é o trecho daquele hino? Alguém me ajuda aqui? Vem cá, Lucas, pega o violão aqui. Como é que é aquele? Só aquela partezinha. Um dia 7 anjos vieram ao irmão Branham, revelando o segredo. Estava ao seu lado. Ele a foto para a direita.
Tem como colocar na tela aqui? Tinha 7 anjos, vieram ao irmão Branda, revelando um segredo que vire a foto pra direita, ali está o juiz do pleno, então olhe mais de perto. Qual rosto podes ver? Sou Jesus, Jesus. Queres que conheça quem sou? Eu sou Jesus. Glória a Deus. Aqui a parte, ó. Não importa em qual forma. Hoje tá na forma da sua noiva. Eu sou o que sou. Eu sou Jesus. Jesus. Quero que conheça quem sou. Pois eu sou teu Deus. Feche teus olhos por um minuto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. O Senhor sempre é bem-vindo em nosso meio. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Se todo esse acontecimento, se tudo que aconteceu, Senhor, nesse santo ministério que o Senhor enviou através de um profeta, foi para que o Senhor pudesse selar os teus filhos com o Espírito Santo, selar nós juntamente com esse livro, e nós selados aqui, Senhor, até o dia da redenção. Oh, meu Deus, se essa mensagem tem trazido para nós em uma explosão, aleluia, que sacudiu essa igreja, o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Oh Deus, é isso que nós queremos. Queremos esse verdadeiro selo em nossas almas. Glória a Deus, aleluia. Sela nossos corações, Senhor. Nos prepara para esse momento. Estamos tão felizes de o Senhor ter revelado a nós os teus segredos. Estamos tão felizes de o Senhor ter revelado a nós os teus mistérios. Mas nós estamos numa expectativa muito grande, Senhor, do cumprimento dessa revelação em nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite abençoada, especial. Graças a Deus. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Estamos despedindo.